Bom dia! Vamos começar o nosso estudo? Hoje o nosso assunto é as misturas e as substâncias no dia a dia. Nós vamos falar sobre os aditivos alimentares. Esse assunto está lá no capítulo 3, na página 54 e 55. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero parabenizar o Marcos, o Leonardo e o Pedro, porque eles já foram lá no blog e já responderam todas as atividades que tinha lá. Então, eles estão com o blog tudo ok. Parabéns, Marcos, Leonardo e Pedro. Continue assim, meninos, vocês são nota 10. E quem ainda não resolveu todas, corre lá no blog, resolve aquela que você ainda não fez, porque todas essas atividades vão valer ponto e você precisa participar de todas elas. Então, corre lá e não fica sem fazer. Vamos começar então o nosso estudo? Vamos descobrir o que são os aditivos alimentares. Os aditivos são substâncias químicas aplicadas nos alimentos industrializados, a fim de conservá-los por mais tempo, realçar o sabor e dar cor aos alimentos. O primeiro aditivo que nós vamos falar são os acidulantes. Eles tornam o alimento processado mais ácido ou com um sabor mais azedo. E pode ser encontrado do tipo natural, quando eles são extraídos de frutas como limão, laranja, maçã, ou sintético, quando eles são feitos no laboratório. Geralmente são encontradas em balas, em suco, aquele suco de pacotinho, refrigerantes. E qual é o prejuízo para a nossa saúde? O excesso dos acidulantes ao longo da nossa vida pode levar à descalcificação de ossos e dentes e a cirrose hepática, que é o mau funcionamento do fígado. Vamos falar agora sobre os aromatizantes e flavorizantes. Esses aditivos proporcionam um aroma, um cheiro e um sabor mais agradável aos alimentos processados. Eles podem ser também do tipo natural ou artificial, e os prejuízos para a nossa saúde é que a maioria deles ainda não foi estudada quanto à sua segurança e à sua toxicidade. Elas estão associadas a problemas como indigestão, dor no peito, fadiga, irritação do trato gastrointestinal e alergias. Então, olha só como uma substância que está aí nos alimentos pode estar nos prejudicando sem que a gente saiba e sem que ainda tenha sido feito, estudos mais elaborados para comprovar a segurança ou a toxicidade desse aditivo alimentar. Vamos falar agora sobre os antioxidantes. Esses aí ajudam a conservar o alimento contra a ação do oxigênio do ar. Então vamos pensar no exemplo da maçã. Quando a gente descasca uma maçã, logo a gente percebe que depois de algum tempo ela vai começando a escurecer e o seu sabor vai mudando. Isso acontece porque o oxigênio do ar começa a ir degradando as vitaminas que tem ali na maçã. E por causa disso, redes de fast food, empresas, adicionam na maçã e nos alimentos, esses tipos de antioxidantes para conservar por mais tempo esse produto, esse alimento, Quais são os prejuízos para a saúde? O excesso ao longo da vida pode causar alergias, distúrbios gastrointestinais, dermatites, que são problemas de pele, hipersensibilidade e câncer. Então, olha só, os antioxidantes podem causar câncer. Vamos conhecer o outro aditivo alimentar, que é o edulcorantes. Os edulcorantes são adicionados aos alimentos para, para adoçar o alimento. Podem ser naturais ou artificiais. Os edulcorantes apresentam uma pequena quantidade de caloria, ou em alguns casos, nenhuma, mas eles têm a função de adocicar o alimento. E qual que é o prejuízo para a saúde? O excesso ao longo da vida pode aumentar o risco de desequilíbrio metabólico e um potencial risco na gravidez. Então, os edulcorantes vão estar adoçando
o alimento, tá? Então a gente tem que estar observando onde que vai estar esses aditivos. Corantes. Os corantes, o próprio nome já fala, tem a função de colorir o alimento. Tem muitos corantes naturais que nós utilizamos no nosso dia a dia e não causam nenhum prejuízo para a nossa saúde, como por exemplo o urucum, a cúrcuma, o açafrão. Então, esses que nós utilizamos na culinária, eles não causam nenhum problema para a nossa saúde, mas os corantes sintéticos que são feitos no laboratório, eles podem causar problemas para a nossa saúde. Vamos ver que, apesar dos malefícios originados pelos corantes artificiais, que são encontrados nos mais variados produtos, as indústrias optam por utilizá-los em razão de seu maior prazo para degradação e de seu baixo custo em relação aos corantes naturais. Então, por que as empresas preferem usar os corantes artificiais? Porque eles são mais baratos do que os corantes naturais. E aí, com isso, nosso alimento acaba ficando tóxico. Quais são os prejuízos para a nossa saúde? Podem causar reações alérgicas e também irritações intestinais. Vamos falar agora sobre os estabilizantes. Eles contribuem para a manutenção da aparência e das características físicas dos alimentos, impedindo a separação dos ingredientes. São utilizados em doces, conservas, pães, massas, sorvetes, biscoitos e entre outros. Na indústria alimentícia são usadas, por exemplo, a carragena, a caseína e a xantana, entre outras substâncias estabilizantes. Quais são os prejuízos para a saúde? Podem ter ação laxante. Então, os estabilizantes, eles tentam manter a aparência do alimento. Então, o alimento já é antigo, já é velho, mas por causa do estabilizante, a aparência dele é conservada. Ele não derrete, ele não altera as suas propriedades físicas. E qual que é o principal problema para a saúde? Pode causar, né, uma diarreia na pessoa. Vamos falar sobre os conservantes. Os conservantes evitam a deterioração dos alimentos, retardando ou impedindo a ocorrência de processos que alteram o sabor do alimento, como por exemplo a fermentação. Outra técnica utilizada pela indústria para conservar os alimentos é a pasteurização, desenvolvida pelo cientista francês Louis Pasteur, por meio da qual os alimentos são submetidos a um tratamento térmico para a eliminação de micro-organismos. Então, a função do conservante é impedir que o alimento comece a fermentar, vamos dizer assim, a azedar, né? Vamos pensar assim, o leite azedou, o leite estragou, né? Então, é porque ali caíram micro-organismos e fizeram com que aquele leite, né, fosse se deteriorando, né? E aí o conservante ele impede que aconteça isso. Então é como se o conservante impedisse o desenvolvimento da bactéria, né, que caiu ali naquele alimento, impedisse isso por mais tempo. O problema é que os conservantes causam prejuízo para a nossa saúde. O excesso ao longo da nossa vida causa câncer e também afetar as funções gastrointestinais, causar alergias e aumentar o nível de colesterol no sangue. Então, é muito sério o problema dos conservantes porque eles estão em muitos alimentos. Hoje em dia, quase todos os alimentos industrializados possuem conservantes. Vamos falar agora sobre os agrotóxicos. Os agrotóxicos, eles não são diretamente um aditivo alimentar. No entanto, a gente está adicionando eles na nossa alimentação, sim. Então, por que ele não é um aditivo especificamente dizendo, né, como os outros? Porque ele não causa um benefício para o produto, ele causa um benefício para a plantação. Então,
Como assim? A gente passa um veneno na plantação para que os insetos, principalmente os insetos, né, que a gente chama de pragas da plantação, para que essas pragas elas não se desenvolvam na planta e não infestem a plantação e não prejudiquem a colheita. Então, para evitar esse prejuízo na colheita, é lançado, né, toneladas de agrotóxicos sobre as plantações para que os insetos não se alimentem delas, né, e possam ser colhidas. E aí o que acontece? Esse veneno que é lançado, a planta acaba absorvendo. E aí, depois que essa planta chega no supermercado, nós vamos lá e compramos essas plantas, né, que já estão contaminadas com os agrotóxicos. E aí, o que acontece? Nós consumimos esses alimentos e esses agrotóxicos são ingeridos pela nossa alimentação. Então, qual que é o principal problema dos agrotóxicos? É que, além de eles serem prejudiciais para a saúde humana, eles ainda são prejudiciais para o meio ambiente. Então, o meio ambiente fica contaminado, né? Fica poluído. Aquele local onde passa o agrotóxico, vem a chuva, carrega aquele agrotóxico todo, leva para os rios, causando a poluição dos rios. O solo fica alterado. Então, é um problema muito grande o problema dos agrotóxicos. E o que eles causam para a nossa saúde? Eles causam problemas neurológicos, dificuldades respiratórias, irritações na pele, irritações gastrointestinais, alterações no sistema reprodutor masculino e feminino, além de cânceres no cérebro, na mama, no esôfago, pele e sistema digestivo e reprodutivo. Então, é um problema muito grande. Então, gente, qual que é o conselho para vocês? A dica, né? A dica de ciência. Lave bem os alimentos, faça água com vinagre, deixe de molho os alimentos. Quando você comprar um alimento no supermercado, principalmente verduras, frutas, lave bem, deixe de molho, para que esse agrotóxico possa ser reduzido do seu alimento. Mesmo assim, não é a garantia de que vai ser extraído do interior da planta, por exemplo, que a planta ela absorve, né, pela sua casca, pelas suas características naturais, ela absorve. Mas se você já fizer uma boa higienização com lavagens, já vai diminuir a concentração. E qual que é a solução, então, para esse problema todo que nós estamos falando, dos aditivos alimentares? A solução é os produtos orgânicos. O que é um produto orgânico? É um produto que ele é livre de agrotóxicos, ele é produzido geralmente em pequena quantidade, eles não ocupam hectares e hectares de plantação. Por quê? Porque eles necessitam de um cuidado maior. Como não passa agrotóxico neles, tem que estar, né, passando outras formas, né? Existem agrotóxicos naturais, vamos dizer assim, que não são bem agrotóxicos, mas faz a mesma coisa. Eles são aplicados na plantação e enxota, né, espanta os insetos e faz com que aquele produto não esteja contaminado com veneno. Então, tem várias formas de obter um produto orgânico, livre de agrotóxico, livre de alterações gênicas, que são o caso dos transgênicos. Então, a grande solução está nos produtos orgânicos. Se nós pudermos construir o produto orgânico, é muito melhor. Como que se constrói um produto orgânico? Em casa, plantando, fazendo cada um sua pequena horta, plantando, por exemplo, as verduras de pequeno porte, a cebolinha, o alho. Então, se cada pessoa fizer na sua casa a sua pequena horta, então já vai reduzir a quantidade de tóxicos que ela absorve. Então, se você puder na sua casa fazer um pedacinho, colocar cebolinha, colocar vegetais que você mesmo possa cuidar e possa cultivar, a sua saúde agradece. Então, minha gente, esse foi o nosso assunto de hoje. Nós temos uma atividade, tá? Que é para ser respondida no blog. Vamos conhecer então as perguntinhas dessa atividade.
A primeira pergunta diz assim: os aditivos alimentares fazem bem para a nossa saúde? Aí você vai lá nos comentários do blog e vai colocar lá número 1. Aí você vai falar se você acha que é ou não, né? Se ele faz bem ou não para a nossa saúde. Então você vai colocar lá. A número 2. Além dos aditivos que estudamos, existem outros, como os espessantes, umectantes, espumíferos e clarificante. Pesquise a sua utilidade. Então, você vai pesquisar para que serve o espessante, para que serve os umectantes, para que serve os espumíferos e para que serve os clarificantes. Na número 3, qual é a melhor maneira de manter a nossa alimentação livre de produtos químicos tóxicos? Aí você vai pesquisar, vai refletir e vai pensar qual é a melhor maneira que a gente pode ter na nossa vida, né, para poder livrar a nossa alimentação dos produtos químicos. Então, responde lá no blog, eu vou estar acompanhando sua resposta. Qualquer dúvida pode me procurar. Tenha um bom dia, um bom estudo e até logo. Tchau, tchau!